Pessoal, bom dia. Esse aqui será a nossa aula número 5 do curso de funções em várias variáveis, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no campus da UFMA, na cidade de Balsas, Maranhão. Então, esta aula é por causa do feriado do trabalhador, né? Tu responde, né? Esta aula, por causa do feriado. Nesta aula estudaremos 3 tópicos. O primeiro é a desigualdade triangular. O que ela significa e por que da importância que ela tem, pelo menos desde o ponto de vista da geometria. Definimos o conceito de perpendicularidade entre vetores, né? Especificamente, nós forneceremos um critério algébrico para determinar quando duas setas geométricas são perpendiculares. E por fim, definimos ângulo entre vetores. Então vamos lá. O que diz essa desigualdade triangular? Então a ideia é que pegas quaisquer dois vetores geométricos, um deles chamei de U, então esse U ancorado tem cabeça numa lista ordenada A, e está o outro vetor V, e a cabeça é o B. A e B em Rn. Para os efeitos do curso, né, n igual a 2 ou n igual a 3, ou seja, as setas estão ou ambas no plano cartesiano ou ambas num espaço. Mas esse resultado vale para qualquer vetor, né, geométrico cuya cabeça seja uma lista ordenada de tamanho n, em que n seja um número natural maior do que 3. Por exemplo, em matemática, uma coisa como essa aqui, o 1, 2, 3, 4, também se considera uma seta. Acontece que essa seta tu não consegues enxergar ela, né? Porque essa seta tem o P e a cabeça são listas ordenadas de tamanho 4, são 4 uplas. Então tu não consegues enxergar esses objetos geométricos, porém a matemática permite, né, que tu manipules esses objetos de forma algébrica. Mas para os efeitos do curso, né, eu vou considerar n igual a 2 e 3, que são os mundos onde tu podes visualizar setas, objetos, no caso, né? Então, o que diz essa desigualdade? Diz assim, diz que o tamanho da suma vetorial entre U e V é menor ou igual que a suma dos tamanhos dos respectivos vetores, né? E esse símbolo aqui, né, vira igualdade se somente se U é paralelo com V. E, né, no caso, o sea, hay dos casos. U igual a TB, T maior do que zero, ou U ou V são nulos, são a zeta nula. Ou seja, a igualdade se tem em si. U e V são paralelos. Na primeira situação, ambos têm o mesmo sentido. E pode acontecer outra situação em que um deles corresponda com a zeta nula ou ambos sejam a zeta nula. Beleza? Então vamos lá. Então, em matemática, essa desigualdade aqui se chama a desigualdade triangular. Então, por que esse nome é dado para essa desigualdade? Por quê? Desigualdade porque aparece um símbolo desse tipo. E triangular, aí tu te pergunta por quê. Vamos lá. Tu te poderia perguntar, né? Então, interpretação. A desigualdade, essa que está aqui, né? Afirma que o tamanho do vetor suma não supera a suma dos, tamanhos dos vetores U e V. No máximo,
é igual. Então, essa desigualdade 1, ela pode ser reescrita dessa forma. Nesse formato aqui, tu está usando, né, as cabeças dos respectivos vetores. Aqui, essa aqui é a cabeça de U e essa aqui é a cabeça de V. Então, é uma forma usual, né, de reescrever essa desigualdade usando as cabeças dos vetores. E por que pode ser reescrita dessa forma também? Ah, porque lembra que se, por exemplo, tu tens um vetor U em R3 qualquer, não necessariamente aquele que está escrito na desigualdade, seja U qualquer vetor. O tamanho de U, ele vem determinado, né, pela sua cabeça. Simples assim. Tu tem um vetor U, está ancorado em R3, por exemplo, esse desenho tu está olhando em R3. A cabeça de U é essa 3 upla. Então, o tamanho de U que U quer, né, o tamanho da zeta, ela vem dada, né, vem dada, esse tamanho vem dado pela raiz quadrada do produto ponto de A com A. Né? Então, de fato, o tamanho de um vetor ancorado vem dado pela sua cabeça, nesse sentido aqui. Beleza? Aí se tu faz a conta, né? Tu chega aqui, quadrado, isso aqui, isso aqui. Então, por isso que o tamanho de U, né? Às vezes se escreve, né? Como sendo, abusando de notação, como sendo o tamanho da cabeça do vetor geométrico, né? Uma forma de lembrar, né, que de fato o tamanho de U vem dado pela sua cabeça. A cabeça determina o tamanho da seta. Ok. Então, voltando, essa desigualdade aqui a reescrevemos, né, em termos de as cabeças, né, dos respectivos vetores. Então, vamos lá. A interpretação geométrica. Então, nesse desenho, U e V em R3, o desenho está em R3, escolhi um mundo, né? R3. U y V, né, não são paralelos, ¿por quê? Porque eles não descansam sobre uma mesma linha que passa pela origem. Então, não há uma linha que passe pela origem sobre a qual eles ambos descansem. Então, os vetores dados não são paralelos. Bom, então queremos interpretar a desigualdade triangular. Então, nesse desenho, tu tem que fazer com que apareça tamanho de o vetor suma de U com V. Tu tem que fazer com que apareça o tamanho de U e tu tem que fazer com que apareça o tamanho de V. E como aparece o nome desigualdade triangular, então a ideia é que, por exemplo, nesse primeiro desenho, como esses vetores não são paralelos, a ideia é que eu vou construir, né, um triângulo por eles determinados. Como assim? Então vamos lá. Então, aqui está U, aqui está U e aqui está V. Então eu vou construir uma cópia de U, por exemplo, e vou levar a cabeça de V. Pá, pá, pá. Vou pegar o vetor U e vou trazer aqui. Formalmente, eu estou construindo uma cópia de U. Então, isso aqui é U, entre aspas, né? Mas tu sabe que, em certo sentido, esse vetor entre aspas é igual ao vetor vermelho, né? Não é igual, é equivalente. Então, esse aqui é uma cópia e, portanto, tem o mesmo tamanho que esse vetor aqui. Ok? Agora eu construo o vetor suma, que é aquele vetor que está ancorado, e a cabeça desse vetor, né, coincide com que? Com a cabeça da cópia de U. Né? Então, esse aqui, W, é o vetor suma de U com V. Ok. Então, aqui tu tem um triângulo. Né? Se tu consideras só os tamanhos, né, dos vetores envolvidos. Então, aqui está
norma tamaño de B, né? En preto está tamaño de U y ese aquí es tamaño de U más V, que sería el tamaño de W. Entonces, a desigualdad de triangular está afirmando, né, que un lado en un triángulo no supera a suma de los otros dos lados. Beleza. Entonces, eso que afirma a desigualdad de triangular. En un triángulo, un lado no supera a suma de los otros dos lados. Específicamente ese aquí, un lado, ¿no? Cuyo tamaño es U más V, a suma vectorial no supera a suma dos tamaños de los otros dos lados. Y los otros dos lados tienen tamaño de U, tamaño de V. Entonces, ese ahí sería a desigualdad de triangular en un caso en que los vectores dados no son paralelos. Entonces, ese aquí. Beleza? Entonces, esa sería a interpretación geométrica das desigualdades dadas, né? Como que tu consigues enxergar geometricamente uma expressão que está colocada de forma algébrica. Agora a ideia é esse exercício, né? Interpreta geometricamente e prove a desigualdade. Pega aqui o tempo, né? Para não passar. No caso em que o U o V o ambos são a zeta nula e no caso em que U e V sejam paralelos, no entanto com o mesmo sentido. Por exemplo, esse aqui U e esse aqui V. Então, o que diz a desigualdade triangular nesse caso? E prove, né, a desigualdade. E que diz a desigualdade no caso em que, por exemplo, se esse aqui é U e V corresponde a zeta nula, o que me está dizendo a desigualdade? Ou no caso em que U e V sejam ambos a zeta nula. Beleza? Ok. Então vamos começar a prova da desigualdade. E por que provar? Primeiro porque é uma boa forma de lembrar propriedades do produto ponto, né? Começar a manipular operações através das propriedades, né? Especificamente aquelas que correspondem com a do produto ponto. E segundo, porque vai aparecer uma desigualdade importante, né, neste curso, que é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Não sei se pronunciei bem o nome de Cauchy, né? Cauchy. Ok, acho que é alemão. Então vamos lá. Então a ideia é que eu quero provar esta aqui. Mas resulta que essa aqui, essa desigualdade aqui, equivale a essa aqui. Então são desigualdades equivalentes. Lembra que isso aqui é um número? Isso aqui é um número. E isso aqui também é um número real. Então, estou aplicando só matemática básica, que diz assim, ó, digamos que tu tens dois números, A e B. Suponhamos que A e B são não negativos. A e B são não negativos, são números reais. Se tu sabe que A é menor ou igual do que B, então tu pode concluir que o quadrado de A também respeita a ordem. Ou seja, se A é menor ou igual do que B, quando tu compara o quadrado de A com o quadrado de B, a ordem se respeita. Ou seja, se A era menor ou igual que B, o quadrado de A também é menor ou igual que o quadrado de B. E o oposto se tem. Se o quadrado de A é menor que o quadrado de B, então
también es verdad que a base de esa potencia, que A, sea menor que a base de la potencia de esa expresión aquí. Esa expresión aquí es una potencia. Ese número aquí a base de la potencia y ese aquí es un exponente. Entonces, si esa potencia es menor o igual que esa potencia, las bases también respetan a orden. Todo se respeta a una jerarquía y ella continúa siendo respetada. Entonces, como hizo aquí un sí somente sí, entonces, esto aquí implica esto aquí. Mas también esto aquí implica esto aquí. Entonces, esas dos desigualdades son las mismas cosas. Tú, usando eso, né, se prova a técnica para provar a desigualdade triangular é essa. Então, tu queres provar esta, mas é mais fácil provar esta. Então, a ideia é provar esta. Ok. E como estou usando as cabeças, né? Então, isso aqui equivale a quê? Provar, né? Que opa, isso. Eu quero provar isso. Provando isso, eu provo esta, porque de fato são equivalentes. Isso aí é um fato de matemática básica. Então, tu começa a prova. Então, tu queres provar uma desigualdade. E, por exemplo, né, tu pode começar do lado esquerdo da desigualdade. Se começo aqui, eu quero provar que isto aqui é sempre menor ou igual do que isto aqui. Então, vamos lá. Quadrado do tamanho de uma suma. Aí tu aplicas propriedades de produto, ponto. O quadrado do tamanho de uma suma se escreve como quê? Como produto, ponto, disto aqui. Então, isso aqui é definição. 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 E agora, tu usa, né, uma propriedade que o produto ponto tem com respeito à suma, que é a distributividade. Distribui aqui, opa, assim, ó. A mais B ponto A e A mais B ponto B. Aí distribui de novo. Quando tu fazes essas duas operações e sumas os resultados obtidos, tu tens isso aqui. O quadrado do tamanho de A. Por um lado, tu tens A ponto B, pelo outro tem B ponto A. E também tu tens o quadrado do tamanho de V. Essa expressão todinha aqui, né, sai de isso aqui e de sumar essas duas coisas. Agora, como o produto ponto é uma operação comutativa, então resulta que A ponto B é igual a B ponto A e, portanto, tu tens duas vezes isso aí. Então, conclusão, o quadrado do tamanho de A mais B resulta isso aqui. Agora, tu dices, bom, aqui eu tenho uma igualdade. Ainda não encontrei a expressão que estou procurando, que é essa aqui. Não encontrei. Por quê? Está me atrapalhando isto aqui, ó. Isto aqui é o quadrado de uma suma e ainda não aparece. Lembra que o quadrado de uma suma é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, a ideia é que tu queres uma coisa como essa aqui, ó. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E lá tu tem uma coisa assim, ó, 2A ponto B. Tu não sabes se isso aí é igual a isso. Se for, tu usa. Mas como tu não, tu diz, mas são iguais. Se forem iguais, tu usa e, portanto, tu teria a desigualdade. Especificamente a igualdade. Então, vamos lá.
Então, isso aqui é o que está me atrapalhando. Então, tu começa a olhar algumas coisas, né, na matemática básica para saber se tu podes tirar alguma coisa que te ajude. Vamos lá. Isto aqui é um número. O produto ponto entre duas listas é um número real. Agora, tu sabes da matemática básica que um número é menor ou igual que seu módulo. Por exemplo, 2, como é comparado com seu módulo, é igual. Agora, menos 2 é menor que o módulo dele. Beleza? Então, em matemáticas básicas, um número é menor ou igual que seu módulo. Então, tu diz, bom, será que isso aí me ajuda? Me ajuda. Agora, tu usa outra coisa da matemática básica, que é a seguinte, ó. Tu tem aqui uma desigualdade. Se numa desigualdade tu multiplica ela, ambos lados, por um número não negativo, a desigualdade respeita a hierarquia. Isto é, ela não muda o sentido. Aqui é menor ou igual, eu multiplico 2 ambos lados e a hierarquia se mantém. Ou seja, tu continuas menor ou igual. Agora, outra coisa que eu uso da matemática básica é que, se numa desigualdade tu sumas ambos lados um mesmo número, a hierarquia da desigualdade se mantém. Então, eu vou sumar aqui a mesma expressão, ambos lados. A expressão que vou sumar é essa aqui. Ó. Beleza? Então, sume. Quando sumo, esta expressão todinha aqui, né? É o quadrado do tamanho de A mais B. Isso aqui é o quadrado do tamanho de A mais B. Isso aqui ainda não sei o que é. Mas já quase tenho alguma coisa. Ou seja, já tenho alguma coisa. Por quê? Porque já tenho o símbolo de desigualdade, né? Que é o que estava procurando na prova. Aqui, ó. E no lado esquerdo aparece isso aqui, né? Ou seja, eu quero isto e quase que obtenho isso aqui. Mas ainda do outro lado não aparece o que eu estou querendo, né? Que seria o quadrado da suma. Isto aqui ainda não é. Então a ideia é como fazer com que apareça a desigualdade que se pede. Aí onde entra a matemática, né? E os supostos matemáticos, os supostos que uma pessoa da ciência, um científico se faz. Então o científico se pergunta, né? Especificamente um matemático se perguntaria, e se for verdade que isso aqui seja sempre menor ou igual que isso aqui, será que isso aí me ajuda? Se for verdade que isso aqui sempre é menor ou igual que isso aqui, será que me ajuda? Então vamos lá. Se isso aqui for verdade, então também é verdade que isso aqui se tenha. Por quê? De novo, né? De novo. Se isso aqui for verdade, também é verdade que quando eu multiplique por 2 ambos lados, a desigualdade se mantém, a hierarquia. Se respeita a ordem. E também se respeitaria se eu sumasse ambos lados uma mesma expressão. Sumei aqui. Beleza? Então resulta que se eu faço tudo isso, né, supondo que isto aqui é verdade, então eu teria que isto aqui é menor ou igual que isto aqui. Beleza? Agora, qual é o passo a seguir? Se tu tem uma coisa assim, A menor ou igual que B e B menor ou igual que C, então, por transitividade, ou seja, se algo é menor ou igual que uma coisa, mas essa coisa é menor ou igual que outra, então há uma conexão entre esse carinha aqui
e esse carinha aqui. Qual é essa conexão no sentido de desigualdade? A menor ou igual que C. É isso que eu vou aplicar agora, né? A propriedade transitiva da relação de ordem. Olha só. Se tu não estudas a prova da desigualdade, tu ficarás perdido aqui, né, nesse deserto matemático aqui, nessa jungla que dizem, essa selva. Fica perdido, né, nas contas. Então, tenta, né, tenta seguir a conta. Então, vamos lá. Isto aqui é verdade. Mas esta aqui é menor ou igual que esta aqui, ó. Então, se isso aqui é menor que isto, mas isto aqui é menor que isto, então este negócio aqui superará a este aqui. Então, conclusão, esse cara aqui supera a esse aqui. Então, a conclusão é que, e portanto, chegamos àquilo que nós queríamos, a desigualdade triangular. Então, a desigualdade triangular é verdadeira porque nós sabemos que isto aqui é equivalente, né, a mas há um veneno, um poison nessa prova apresentada. Há um veneno. Há um problema na prova apresentada. A prova apresentada que se apresenta tem um problema. E qual é? Ela depende de uma desigualdade, depende de um suposto, né? Ela dependeu do suposto de ter esta aqui. E se essa aqui não for verdade, então a prova, né, a prova que nós apresentamos teria um furo. Então, teríamos que procurar outra técnica para provar aquilo que nós queremos, porque essa que estamos usando usa um suposto que não foi provado. Então, estamos provando uma coisa que depende da prova de outra coisa. Entendeu? Então, há um furo. Então, nossa prova, né, é verdadeira se outra desigualdade é verdadeira. Mas, de fato, essa desigualdade é verdadeira e ela se chama a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, o que realmente nós provamos é que a desigualdade triangular ela é verdade, se for verdade, a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Ou seja, na nossa prova, a desigualdade de Cauchy-Schwarz implica a desigualdade triangular. Então, de fato, nós teríamos que provar essa, né, para provar a desigualdade triangular, no caso da prova apresentada, né? Não sabemos se existe outra prova que não use a desigualdade triangular, mas na que se apresenta aqui, ela usa essa desigualdade. E essa desigualdade afirma que, para quaisquer duas listas ordenadas de tamanho n, ou seja, para quaisquer duas n-uplas ordenadas, o módulo do produto ponto entre essas n-uplas sempre é menor ou igual que o produto dos tamanhos dessas listas. Beleza? Então, lembra que, por exemplo, se A é uma lista A1, A2, A3, A4, AN, né? Rn, nós definimos o tamanho de uma lista como sendo esse número aqui. E que esse número tem uma interpretação geométrica quando o A, né? Tu enxerga ele como a cabeça de um vetor. Então, esse número vira que o tamanho do vetor. Beleza? Então, no ambiente de R2 e R3, se consigue enxergar isso belezinha. Entendeu? Se consigue enxergar isso geometricamente. Conseguimos dar um sentido a esse número. Beleza? Então, essa desigualdade de Cauchy-Schwarz afirma isso aí.
Então, se isso aí for verdade, a desigualdade de triangular também é verdade. Eu não vou provar isso aqui, né? Isso seguramente foi provado em algum curso que tu tomou de álgebra linear ou de geometria analítica. No entanto, né? Numa dessas aulas de tapa-buraco, né? De alguns conceitos que que tu ainda não aprendeu, que estão assim moles, eu irei provar essa desigualdade, né? Em algum momento, numa aula em que irei falar de projeção de vetores, projeções de vetores, né? Então, a tarefa, né? Exercício é reescrever essa desigualdade em termos das entradas das NU plus dadas. Reescreva essa desigualdade em termos das componentes das NU plus dadas. Ok. Agora vamos entrar, né, ao conceito de perpendicularidade de vetores. Perpendicularidade, perpendicularidade, vetores perpendiculares, melhor. Quando duas setas son perpendiculares, ortogonales. Entonces, supongan, ¿eh? Vamos a usar, ¿eh? esa intuición geométrica que tú tienes. Eu vou supor duas linhas, L1 e L2, ambas em R2 ou ambas em R3. E vou supor que elas se intersectam em O, na origem do sistema. Ou pode ser 0, 0 ou pode ser 0, 0, 0. Eu vou supor que as linhas são perpendiculares em O. Ou seja, em O, essas duas linhas formam um ângulo recto. Esse ângulo que tu tá vendo aí é recto. O sea, a medida desse ângulo é π meio, 90 graus. Agora vou supor dois vetores não nulos, U e V. U, por exemplo, descansando na linha L1, descansar significa que P e cabeça estão na linha, e vou supor que V descansa sobre L2. Beleza? E agora vou definir o que significa que U e V sejam perpendiculares. Então, em geral, dois vetores são perpendiculares se somente se eles descansam sobre rectas que são perpendiculares, respectivamente, né? Aqui, bom, uma coisa descrita, mas desculpa aí, pode levar uma confusão da forma como está escrita. Mas a ideia é que dois vetores são perpendiculares se somente se descansan sobre líneas que son perpendiculares. Ah, profesor, y esas aquí descansan sobre líneas que son perpendiculares. No, mas tudo bem, aí foi o erro aí de escrita, né? Tu tem que pegar um deles descansando numa dessas linhas e o outro na outra linha, entendeu? Aí nesse caso, né? Os dois vetores descansando nas respectivas linhas resulta que são perpendiculares. Por exemplo, esse aqui, né? W descansa sobre L1, V descansa sobre L2 e falamos, né, que os vetores são perpendiculares. Então, ainda eu não defini ângulo entre vetores, mas eu estou falando que dois vetores são perpendiculares, U e V, né, se eles descansam respectivamente sobre linhas que também são perpendiculares. Essa seria a definição inicial de perpendicularidade entre vetores, né? Depois, né, vemos que esse ângulo seria o π médio, né, que é o ângulo entre as linhas. Ok. Então vamos lá. Pelo menos visualmente é claro. Aqui eu tenho duas linhas. Uma é L1 e outra é L2. Sobre uma dessas linhas eu vou pegar um vetor. Então, aqui U. E sobre a outra vou pegar outro vetor. V.
Toda idea se pregunta si U y V son vectores perpendiculares. Toda idea que no, ¿no? Porque tú te preguntas, ¿son perpendiculares? Entonces tú olhas si as líneas sobre as quais eles descansan respectivamente son o no perpendiculares. Toda idea que en ese caso a línea L1 con la línea L2 se cortan en O, mas no forman un ángulo de 90 y por tanto los dos vectores dados según la definición no son perpendiculares. Ok. Entonces, si ya tenemos un criterio geométrico para decidir cuándo que dos vectores dados, ancorados, son perpendiculares, ahora yo quiero saber si existe un criterio algébrico. Entonces, por ejemplo, ¿qué están? Dados, dado U, o vetor O, 1, 2, e V, o vetor O, menos 1, 3. Eles son perpendiculares. Entonces, para responder esa interrogante, ¿no? Tú precisas de un diseño, porque ainda tú no tienes un criterio algébrico. Tu diseño aqui, ó, 1, 1, 2. Aí eu desenho o vetor U. E agora o desenho é o menos 1, menos 3. Menos 1, 3. 3. Isso que seria V. Então, aqui tu desenha a recta sobre a qual esse vizinho descansa. E desenha a recta sobre a qual o outro carinha descansa. Esse aqui seria, digamos, L2 e esse aqui seria L1. Aí tu dices, se esse aqui é U e esse aqui é V, então tu precisa saber se o ângulo entre as linhas, né, é 90. Tu teria que marcar o ângulo entre L1 e L2 e determinar se é recto. Então, a princípio, nesse desenho, né, parece que L1 no es perpendicular a L2 y por tanto U y V no son perpendiculares. Beleza? Porque una línea perpendicular a L1 sería esa aquí, más o menos. Entonces, V no descansa sobre esa línea. Hay muchas líneas perpendiculares a L1, mas yo voy a considerar aquella que pasa por O porque yo quiero que L1 con su perpendicular se corten en O. Entonces, esa. Entonces, V, ese V dado, ¿no? No descansa sobre la línea que tú vas apuntando con la flechiña, que sería línea perpendicular a L1. Entonces, geométricamente parece claro que U y V no son perpendiculares, más yo no estoy confiando mucho en eso, no. Yo quiero saber si existe un criterio geométrico que me permita decidir cuándo es que esos dos vectores son perpendiculares. Entonces, vamos lá. Entonces, en ese diseño que tú estás enxergando ahí, yo te presento dos líneas, L1 y L2. Sobre esas dos líneas, yo faço con que descansen dos vectores, respectivamente, U y V. U tiene cabeza en A y V tiene cabeza en B. Entonces, U descansa sobre L1, V descansa sobre L2. Beleza. Ok. Agora tú estás vendo também o vetor suma W de U com V. Lembra que pego uma cópia de U, em particular estou levando a cabeça do vetor V, né? E agora o vetor suma de U mais V é esse vetor aqui.
Si isso aqui é 90, então esse triângulo formado com esses vértices O, V e A mais B tem ângulo de 90 aqui. Ou seja, neste vértice, este vértice é o P dessa perpendicular. Então, tu tem um triângulo recto. Esse triângulo recto, o lado mais comprido é o tamanho de o tamanho do tamanho desse vetor suma. Então, aqui, ó, tamanho de B, tamanho de A, e aqui seria o tamanho de o vetor suma. Como esse triângulo de vértices O, V e A más B é rectángulo, que dice o teorema do Pitágoras? O teorema do Pitágoras dice que o cuadrado do tamanho da suma, o sea, o cuadrado da hipotenusa, porque agora essa hipotenusa, né, é que a suma dos quadrados dos catetos. Esse aqui é cateto, esse aqui é cateto. Beleza? Isso aqui eu concluí pelo teorema do Pitágoras. Agora, essa mesma expressão aqui, né, ou seja, em geral, fazendo contas, né, tu tem que o quadrado do tamanho da suma de duas listas. Operacionalmente, né, a álgebra te leva a concluir que isto aqui, né, é isto aqui. Então, olha só, isto aqui é obtido pela construção. Tu tem aqui um triângulo recto com hipotenusa este lado aqui. Então, Pitágoras te leva a concluir isso aqui. Isso aqui se dá por construção. Isso aqui é geral. O quadrado do tamanho da suma é esse número aqui. Então, para que isto aqui seja igual a isto aqui, que tem que passar? Bom, tem que passar que A ponto B tem que ser zero. Então, olha só. Como isto aqui é verdade, né, por construção, e isto aqui é verdade pela álgebra, então tem que ser que num triângulo retângulo, isso aqui tem que ser zero. Então, a conclusão é que se U e V são perpendiculares, então as cabeças desses vetores, né, têm produto ponto zero. Então, essa aqui é a cabeça de U, essa aqui é a cabeça de V. Então, a conclusão é que, opa, se U e V fossem vetores perpendiculares, então as suas cabeças têm que ser zero. É uma condição necessária. Aqui tu observa, né, que se os vetores U e V fossem perpendiculares, então as cabeças desses vetores teriam que ser zero. E quando tu faz o produto ponto da cabeça de U com a cabeça de V, tu percebe que não é zero. Então tu dices, opa, então será que os vetores são perpendiculares? Não, porque uma condição é necessária. Agora, não sei se é suficiente, porque essa seria outra pergunta a ser respondida. Será que se as cabeças dos vetores dados têm produto ponto igual a zero, será que os vetores são perpendiculares? Sim, sim. Aqui eu te apresento um desenho, né, sugestivo de dois vetores, não necessariamente aqueles do começo, né, de dois vetores, U e V. O ângulo entre as linhas parece que não é 90, né, é θ. E a sugestão é se, será que se A ponto B zero, será que os vetores são perpendiculares? Então, a hipótese suponha que a cabeça de dois vetores não nulos é igual a zero. A conclusão é que os vetores dados são perpendiculares. Aí eu faço a prova, né? E te apresento que sim. Então, de acordo com isso, né, se apresenta uma definição de perpendicularidade de vetores, né, em R2 ou R3, né, ou em Rn, de fato. Mas, como digo, né, pelo curso, é bom a gente enxergar as setas, né?
Então, R2 e R3 para nós é suficiente. Mesmo que em alguns casos, né, extrapolemos e consideremos R4, R5, R6, qualquer Rn. Então, definição, dois vetores quaisquer, U e V, se dizem perpendiculares se o produto ponto dos vetores é zero. Então, a cabeça do vetor U, produto ponto a cabeça do vetor V é zero. Então, isso aí seguramente é uma questão, né, que já tu tinha estudado nos teus cursos anteriores, né? Eu somente estou lembrando, né, para novamente te ativar essa memória de trabalho. E aí eu coloco uma observação, né, que embora não tenha sentido, do ponto de vista geométrico, considerar o ângulo entre zero e outro vetor, mesmo assim nós falamos de que o vetor nulo é ortogonal ou perpendicular. Aqui eu estou usando a palavra ortogonal, mas isso é sinônimo de perpendicular. Então, mesmo assim, nós consideramos o vetor O como sendo un vector también perpendicular a cualquier otro vector. Acontece que tú no marcas ángulo ahí. ¿Cómo así? Olha só. Vou limpar essa página. Digamos que tú estás aquí. Y digamos que eu tenho o mismo vector. 1, 2. Aí eu marco aqui. Aí eu desenho esse vetor aqui. U. A ideia é que, dado U, construa pelo menos 7 vetores perpendiculares a ele. Então, tu diz, ó, V, O, cabeça V1, V2. U foi dado. U é o vetor com P em O e cabeça 1, 2. Então, quais vetores? Quantos vetores, né? Quantos vetores em R2 são perpendiculares a U? Então, a ideia é que é um monte, né? Então, olha só. Por exemplo, V, né? Eu vou escrever como V1. Esse vetor aqui, menos 1, não, menos 2, menos 1. Menos 2, 1. É um vetor que é perpendicular a o vetor U. ¿Por qué? Vamos lá. Aquí yo coloco menos 1, menos 2 y sería ese vector aquí. Mais ou menos. A ideia é que tu percebes, né, que esse vetorzinho aqui, ele descansa sobre essa linha aqui. Vou tentar fazer um negocinho direto, né? Direitinho. Beleza. E U descansa sobre outra, essa aqui é L2. U descansa sobre outra linha, né? Acontece que essa linha sobre a qual U descansa, com essa linha aqui, elas formam um ângulo de 90. Parece. Esse vetor V1, né? Eu tenho que garantir que é 90. O sea, desculpa. Eu tenho que garantir que seja perpendicular ao vetor U. Daqui o vetor V1. Como tenho um critério algébrico, né? Eu digo. Então, conta. Vou fazer uma conta. Então, eu digo, a cabeça desse vetor, ponto, a cabeça do vetor U será que é zero. Então, aqui seria menos 2 mais 2. Aqui seria zero. E, portanto, o critério está falando que se esos vetores son perpendiculares y por tanto descansan sobre sobre dos líneas que son perpendiculares, ¿no? Há más vetores que sí. Por ejemplo, V2 aquí. O por ejemplo, otro vetor que aparece aquí, que descanse de ese lado aquí, ¿no? Entonces tú dices, oh, ese ángulo aquí entre esas dos líneas es pi medio. Entonces parece intuitivo de falar que, entonces tú marcas un ángulo. Tú marcas un ángulo de 90. Aquí marca un ángulo de 90. O único ángulo donde tú no marcas, ¿no? Sería U con O. Ahí tú no marcas ángulo. Mas mesmo así tú dices que U y O son perpendiculares, ¿no? Desde un punto de vista algébrico. ¿Por qué? Porque el producto punto entre
a cabeça da seta nula com a cabeça do vetor U é zero. Então, algebricamente falando, os vetores são perpendiculares, mas geometricamente aí tu não marca ângulo, não há ângulo entre eles. Beleza? Então, deixemos, né, a primeira parte da aula por aqui. Obrigado.